Bom dia, pessoal do nono ano do Instituto Ana Nery. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre a parte aí dos aspectos físicos, tá, da Europa. Então, vocês vão abrir aí o livro na página 51, tá certo? Onde começa com relevo e hidrografia. A gente vai falar um pouquinho sobre relevo, hidrografia e climas, tá certo? A parte de vegetação a gente vai deixar para outra aula. Gente, como vocês sabem, né, no caso a Europa é um continente, a gente tem aí, no caso, três tipos de relevo nela, que no caso vão ser planaltos, planícies e cordilheiras. Vocês sabem que a gente tem quatro tipos de relevo. A gente também tem depressões absolutas na Europa, só que aí no caso é em menor proporção. O relevo realmente que predomina aí vão ser os planaltos, as planícies e essas áreas aqui montanhosas, tá? Cordilheira, gente, é conjunto de montanhas, tá bom? Ou cadeia de montanhas, tanto faz. Página 51 tá aí no caso em negrito. Os tipos de relevo que a gente tem predominantes lá. Planaltos ou maciços antigos, planícies centrais e cordilheiras recentes ou dobramentos modernos. Gente, quando vocês acompanham aqui no mapa da página 52, vocês vão ver que toda vez que a gente tem um mapa de relevo, as cores mais escuras significam que são altitudes, né? Que tem altitudes em relação ao nível do mar, são áreas bem mais altas. Então, vocês vão ver aqui que a gente tem áreas montanhosas aqui nos Alpes escandinavos, lá na região norte, tá? E na região sul, a gente vai ter aqui outras áreas montanhosas. Então, as cordilheiras, elas vão estar principalmente presentes aí na parte sul da Europa. Outra coisa, os planaltos, eles vão estar grafados aí de cor amarela, né? Porque essa cor amarela, ela vai estar sendo intermediária aí. E quase todo o mapa de relevo vocês vão ter aí as planícies pintadas de verde, tá certo? Então, a maior parte do relevo europeu é de planície. Aí a gente vai ter aí as depressões absolutas. Vocês vão ver aí na página 53, que a gente tem a depressão absoluta próxima ao Mar Cáspio. E a gente também tem a depressão absoluta aí, no caso, na Holanda, certo? Nos Países Baixos. Gente, dá uma olhadinha só nesses dois textos complementares que a gente tem aí. Na página 52 a gente tem os fiordes, tá? Os fiordes são caminhos estreitos, tá, gente? Entre áreas montanhosas. Geralmente, no caso, são caminhos aí onde a gente vai ter cadeias montanhosas de um lado e do outro, e no meio deles vai passar aí, no caso, uma entrada de mar, tá certo? Aí, essa parte aí a gente chama de fiordes. Quem assistiu o Bird Box lá na Netflix, viu, né, muitas paisagens aí de fiordes durante o decorrer do filme, tá certo? Então, vocês estão vendo aí uma imagem de fiordes e diz o seguinte: os fiordes são grandes entradas do mar em redor de altas montanhas rochosas, que se situam principalmente na costa oeste da Península Escandinava e têm origem na erosão montanhosa ocasionada pelo gelo. Considerados um dos elementos geológicos mais fascinantes e representativos da paisagem nórdica. Os fiordes formaram-se nas eras glaciais há mais de 500 milhões de anos. Outra coisa que a gente vai ter aí, no caso, gente, vão ser os geysers, tá? No finalzinho da página 52, vocês vão ver que a gente tem águas termais lá na Europa. Essas águas termais, gente, elas variam aí de 75 graus até 100 graus Celsius. Então, são águas realmente ferventes, né? E que, no caso, vão ser aí quentes por causa do calor da Terra, tá certo? Por causa do calor do interior da Terra. Outra coisa que eu gostaria que vocês prestassem atenção é nesse outro textinho que a gente tem aqui, ó. Ele está falando aí sobre a questão dos rios, tá? A rede hidrográfica. Aí a gente vai ter aí, no caso, o rio Volga, que é um dos maiores rios que cortam a Europa, tá? Aí o rio Danúbio, o rio Reno, o Sena e assim por diante. O Sena é muito conhecido, né? Porque é um rio que corta aí, no caso, a França. E no caso, cada rio desse aí, ele vai ter a sua importância para o país, né, onde eles passam. Gente, vocês sabem que desde a época, né, da Crescente Fértil, com o estudo de história, viu que lá na Mesopotâmia, a gente geralmente tinha as sociedades, as primeiras civilizações, elas se localizavam aí próximo aos rios, né, isso por causa da manutenção da vida.
Até hoje é da mesma forma, a gente precisa realmente dos rios, a gente precisa da água potável para que a gente tenha a manutenção da vida. Porém, os rios hoje em dia eles não são mais somente por causa da manutenção da vida. A gente utiliza os rios para muitas outras coisas. Por exemplo, a gente utiliza os rios, os europeus eles utilizam para atividades econômicas, para escoamento de produção, para recebimento de importações, né, através de navegações. Eles utilizam também para patinação, né? Tem alguns rios que ficam congelados aí durante a época do inverno e eles utilizam para patinar. Na época do verão eles utilizam para navegar. E também a gente tem a questão dos rios como um atrativo turístico. Por exemplo, na Itália a gente tem vários rios que eles utilizam aí como, como fonte turística, né? Como fonte de renda pelo turismo. Gente, olha só. Aqui na página 53 a gente tem falando sobre pegada hídrica. Vamos entender o que é isso. Ó, toda vez que a gente fala em pegada hídrica, a gente está falando do consumo, né? Que a gente utiliza para fabricar determinado produto. Ou então consumo de forma direta ou indireta. Por exemplo, se você pegar uma garrafa de refrigerante, você não vai ter de gasto de água somente aquele líquido que está ali, não. A gente vai ter todo um custo de água, né? Para fazer a embalagem, para fazer o rótulo, para fazer a manutenção das máquinas e tudo mais. Então, todo o gasto da água, da produção, desde o início até o produto final. Isso aí a gente chama de pegada hídrica. Então, todos os produtos que a gente vê, eles gastam uma determinada quantidade de água. Vamos supor, para produzir 1 quilo de carne, né? Gasta aí uma enorme quantidade de água, gente. Vocês vão ver isso aí na atividade que eu passar para vocês, tá? A atividade de hoje vai ser sobre a questão da pegada hídrica. Então, prestem bem atenção nessa expressão aí, certo? Aí a gente vai começar aqui a falar a respeito de clima. Gente, clima começa aí na página 53. Olha só, vocês vão ver que os climas da Europa, eles são principalmente influenciados por causa da sua localização, além de serem influenciados também pela presença das cordilheiras, tá certo? Então, nós vamos ter aí climas mais voltados para climas temperados e frios, ok? Então, eles não têm climas tropicais, como é o caso aqui do Brasil. Ó, eu acho que todo mundo lembra dessa questão aqui das zonas térmicas, né? A gente falou sobre zonas térmicas desde o 6º ano e a gente tá sempre voltando nesse assunto, sempre que a gente fala em questão climática. Então, as zonas térmicas da Terra, elas vão ser, digamos aí, que determinadas pelos paralelos, tá? Então, nós vamos ter as 5 paralelos principais, que no caso é a linha do Equador, aí o Trópico de Câncer e de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Todo mundo sabe que essas duas áreas aqui, no caso dos polos da Terra, elas são áreas geladas, né? No caso, o Polo Norte e o Polo Sul, cortados aí por esses 2 círculos. O Círculo Polar Ártico e o Antártico são gelados porque a gente recebe menos irradiação solar. Então, como eles recebem pouquíssima irradiação solar, a gente vai ter aí, no caso, essas áreas congeladas. No caso da Europa, vocês sabem que a Europa vai ser cortada aqui pelo Trópico de Câncer e vai ser cortada aqui pelo Círculo Polar Ártico. Então, como ela não é cortada, certo? Cortada pela linha do Equador, ela não vai ter aí, no caso, climas mais quentes. Sabendo que essa área aqui central, né, da Terra, ela recebe mais irradiação solar, por isso que ela é mais quente, certo? Então, mostrando para vocês aqui, ó. A gente vai ter a zona polar norte, zona polar sul, aí a zona temperada norte, a zona temperada sul, e essa área central aqui, no caso, a gente vai ter a área tropical, certo? A zona tropical porque ela está entre 2 trópicos, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Como a Europa está completamente aí, no caso, na região norte, aliás, no hemisfério norte, né, cortada pelo Trópico de Câncer e Círculo Polar, aí ela vai ter esses climas aí mais frios, que a gente vai ver agora no mapa de vocês, aí no livro, página 54. Então, ó, vocês vão ver que lá em cima, nessa área polar aqui, no caso, no mapa de vocês aí da página 54, vocês vão ver que a gente tem
clima polar, tá? É um clima realmente gelado, um clima realmente aí de áreas de polos. No caso aqui da Europa, do Polo Norte. Vizinho aí ao clima polar, a gente vai ter o clima frio, tá certo? Vai ser um clima um pouco mais ameno do que o polar, mas ainda continua sendo de temperaturas baixíssimas, tá? Temperaturas aí abaixo de zero. Lembrando que todo o extremo norte aí da Europa, né? Todo o extremo norte, aliás, da Terra, ele vai ser compreendido aí, no caso, com temperaturas quase o ano todo abaixo de zero, tá certo? A gente vai ter aí alguns países da Europa, quando faz 10, 12, 14 graus, para eles é verão, tá certo? Então, a maior parte do ano, eles ficam aí com temperatura abaixo de 0 graus. Voltando aí para o mapa, vocês vão ver que a maior parte da Europa tem um clima aí temperado, certo? Aí o subtropical, que já fica aí no caso na parte sul da Europa, já mais ou menos se aproximando aqui da linha do Equador. Lembrando que a Europa não é cortada pela linha do Equador, estou dizendo só se aproximando, tá certo? Então, clima temperado, que no caso não é um clima nem tão quente nem tão frio, né? Ele vai ser um clima mais ameno e é onde a gente tem realmente as 4 estações bem definidas, tá certo, gente? Nessa área de clima temperado. Aí o clima subtropical na parte sul, o clima mediterrâneo, que vai ser influenciado aí pelas águas do Mediterrâneo, claro, né? Vai ser influenciado aí pela maresia, tá? Por causa dessa questão constante aí, de estar rodeada aí por mares, tá certo? Então, o mar Mediterrâneo vai ter origem aí o clima mediterrâneo. E no caso, frio de montanha, gente, frio de montanha, vocês estão vendo aí que ela está em 3 áreas isoladas. O frio de montanha, ela vai estar aqui, ó, na parte norte, vocês vão ver que está lá na cordilheira. A cordilheira que a gente viu aqui, ó, no outro mapa, tá vendo? Dos Alpes escandinavos. Então lá a gente vai ter o clima frio de montanha. E aqui embaixo nós vamos ter também 2 áreas isoladas aí com clima frio de montanha por causa da presença das cordilheiras. Essa área de frio de montanha não é por causa das zonas térmicas, não é por causa da localização da Europa, e sim por causa da altitude, tá certo? Então pode fazer, no caso, pode ter a variação do clima por causa da zona térmica, ou então pode ter a variação por causa da altitude, tá certo? Nesse caso aí é por causa das cordilheiras. Ó, gente, e por fim, a gente vai ter o clima semiárido. Lembrando que o clima semiárido, ele é tão pouco que quase não dá para vocês verem aí no mapa de vocês. Ele já vai estar aqui mais próximo à parte europeia, tá certo? Mas, apesar da gente, aqui no Nordeste brasileiro, a gente ter um clima semiárido, não é nada parecido com esse clima semiárido que a gente tem lá na Europa, tá certo? É semiárido somente porque ele é um clima mais quente e seco, mas ele ainda não chega a ser quente como o Nordeste brasileiro e também não chega a ser tão seco como o nosso, né? Tanto é que a gente tem uma vegetação de caatinga por causa desse clima quente e seco, tá certo? Então, ó, a gente vai ficar aqui no caso até climas. Ele tá explicando aqui no caso o livro até a página 55. A gente tem várias características de cada clima e essas características a gente vai realmente discutir na nossa aula online, tá certo? Então, vocês vão ver aí a questão dos climas e também a questão da vegetação. A gente vai ver vegetação somente na próxima aula. Outra coisa, quando a gente falar em pluviosidade, tá certo? A gente tá falando, no caso, da questão das chuvas, certo? Quando eu falo precipitação, tô dizendo que é chuva. Então, quando a gente diz assim, uma área tem pouquíssimas precipitações, a gente tá falando tem pouquíssima chuva, tá? A pluviosidade, o índice pluviométrico, é o índice que mede a quantidade de chuvas naquele local. Estou falando isso porque quando a gente fala em clima, a gente tem que falar realmente de chuvas e de índices pluviométricos. A gente tem, no caso na Europa, um índice pluviométrico muito grande, tá certo? Principalmente porque os países, eles são bem próximos aí à zona polar, são áreas muito geladas, passa a maior parte do ano no inverno, né? Então, a gente vai ter aí, no caso, uns índices pluviométricos muito grandes. Tanto é que a maior parte, né, dos rios aí, no caso da Europa, eles são rios caudalosos. O que é um rio caudaloso? Um rio que, no caso, apresenta aí uma queda muito intensa, né, e uma velocidade muito forte, tá certo? Tanto porque recebe muita chuva, como também porque a gente vai ter aí, no caso, rios bastante, em locais bastante acidentados, certo? Então, rios caudalosos
aqui na Europa. Lembrando que esses aqui a gente tá falando de rios navegáveis, tá bom? Rios que servem para navegação, para turismo, essas coisas assim. Mas a gente tem muitíssimos rios também caudalosos lá na Europa. Então, o demais a gente vai estar vendo aí na aula online e nas próximas aulas, tá? Bons estudos e até daqui a pouco. Desculpa, eu passei aí, tá me lembrando. Ficou ele, ficou?